Boa noite, amigo caminhoneiro. Estamos com mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Esta noite temos o prazer de entrevistar o diretor de mercado da Associação Brasileira dos Segmentos de Reformas de Pneu, ABR, Alexandre Levi Cardoso. Obrigado, Alexandre, por estar conosco e nos conceder aí essa entrevista para nós poder explicar um pouquinho para o pessoal como é que funcionam os pneus. Tá, obrigado você, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui e poder esclarecer o que eu puder em termos de dúvidas aí. Já que nós temos o transporte nosso é rodoviário e temos muitos e muitos caminhões, quantas recapadoras de pneu hoje nós temos no Brasil ou em São Paulo? O que você imagina? Hoje são, na verdade, são 1.302 reformadoras a nível Brasil, né? Reformadoras especializadas em pneus de carga, pneus de passeio, pneus agrícolas, pneus OTR, e em São Paulo mais ou menos cerca de 300 reformadoras só em São Paulo. Me diz uma coisa, e quantos empregados é gerado dentro desse métier, desse trabalho? Assim, hoje nós separamos isso em alguns segmentos, né? Eu separo mais ou menos em 4 turmas isso. Nós temos as empresas de reforma de pneus, que são as recapadoras. Nós temos as empresas que vendem a matéria-prima, a borracha, insumos direto. Nós temos a parte dos fabricantes de equipamentos para reforma. E temos aí o que nós chamamos de truck center, borracharias, e que envolve todo esse mercado. São cerca de 250 mil empregos hoje. Quantos pneus reformados nós temos ele anualmente ou mensalmente e ele por categoria, em termos de transporte, agrícola? Ah, tá. Na verdade, nesse percentual todo de reforma, hoje, para você entender, nós começamos a monitorar a quantidade de pneus reformados desde 2003. 2013 foi o maior volume de pneus reformados no segmento. Foram 14 milhões e 800 mil pneus. O ano passado, 2015, fechou um ano com 13 milhões e 100 mil pneus em todas as categorias, né? Nessas categorias hoje o principal acabou sendo, claro, o de caminhão, que representa aí 65% hoje do mercado, 27,5% de pneus de passeio, e 2,5% para a linha agrícola, OTR e empilhadeira, mais ou menos. Agora me diz uma coisa, é compensador fazer o caminhoneiro, o transportador, usar o pneu reformado? É muito compensador. O que ele tem que fazer para ele poder ter uma melhor vida útil desse pneu, para ele poder levar para a reforma, para ele poder fazer o que queira? Olha, a compensação ela é muito grande, tanto financeiramente, né, como ambientalmente. Em termos de formas de você poder fazer com que o seu pneu dure mais, é manutenção. O pneu é um patrimônio do transportador, né? A gente compra o pneu e a gente tem que saber que ele vai dar reforma para que a gente possa economizar isso durante a vida útil toda dele, até pela diferença do que custa um novo e do que custa um reformado, né? O principal é a manutenção diária desse pneu. Você tem que calibrar adequadamente, você tem que verificar seus desgastes regulares, você tem que verificar, evitar batidas, evitar guias para poder preservar a sua carcaça. Quanto mais preservada, mais reforma ela vai ter. Quanto mais reforma, mais dinheiro o transportador vai economizar. Em termos para o caminhoneiro, ele tem que manter a calibragem, ele tem que manter tudo. Mas o pneu ele tem uma durabilidade de vida útil dessa borracha também, não tem? Tem. O pneu em si, na verdade, ele dá hoje 1,8 reformas em média a nível nacional, né? Então, o melhor dos mundos é você conseguir pelo menos chegar nessas pelo menos 2 reformas desse pneu. Mas, na minha pergunta seria, vamos dizer, quando o caminhoneiro vai lá, ele compra o pneu novo. E tem muitos deles que, às vezes, até para poder se preparar, ele compra o pneu e guarda aquele pneu para usar ele 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. Esse pneu, ele perde a durabilidade de vida, não perde? Se ele ficar tanto tempo guardado assim? É assim, o pneu realmente ele tem um tempo de vida. Quando você compra um pneu novo, ele tem 5 anos de garantia, tá certo? É claro que dentro desses 5 anos é onde ele tem a garantia da carcaça. Ele tem que ser usado. Ele tem que ser usado.
né? Só para você entender, hoje, segundo a regulamentação do Inmetro, eu só posso reformar pneu que tenha no máximo 7 anos de vida. Se ele tiver mais que 7 anos, nem que você quiser que eu reforme, eu não posso reformar, né? Então, além da garantia da carcaça, você tem um tempo também para poder reformar esse pneu. Dentro desses 5 anos, ele pode usar o pneu normalmente, desde que guardado adequadamente, que seja em pé, longe da luz do sol, para que ele não resseque a borracha, né, em condições de armazenagem adequadas. Põe no quartinho, guardadinho, né, sem contaminação, sem perto de óleo, sem perto de nada, que o pneu vai estar preservado, ele pode usar normalmente o pneu. Mas ele pode ficar no chão frio? Eu estou fazendo essas perguntas que é para o caminhoneiro realmente entender. Pode. Armazenamento de pneu é simples. Ele não pode ficar perto de fonte de ozônio, que é sol, tá ok? Muita gente vai visitar muito transportador, o cara está com a pilha de pneu e está soldando do lado. Do lado da solda é fonte de ozônio. Também não é bom, porque a borracha ela resseca, ela endurece, literalmente falando. Como é que é o correto para se armazenar um pneu? Você deixa ele em pé, né? Ou pode até deixar deitado, mas você vai ter que periodicamente ficar virando ele para poder... eu deixei o pneu lá 5 anos deitadinho, está guardado. Não, ele tem que ficar... O correto é ele ficar em pé numa prateleira, num quartinho, guardado lá, longe de óleo, longe de fonte de ozônio, longe de outras coisas que podem vir a contaminar a borracha, porque se contaminar a borracha, aí sim ele acaba perdendo a carcaça. Apesar que está quase impossível, nós hoje do transportador tá fazendo isso, né? Também é uma verdade. Também é uma verdade. A indústria de pneu hoje, o que você diria? Quanto ela movimenta em termos de dinheiro no Brasil ou no estado de São Paulo? Não sei como que você... Ele é muito importante hoje. O segmento de reforma de pneu hoje, ele movimenta 5 bilhões de reais hoje por ano e mais 1 bilhão só em impostos, seja estadual, federal ou municipal. E existe alguma tecnologia nova que está vindo aí que dá mais segurança para esses produtos, mais durabilidade? Não tem nenhum milagre ainda para acontecer, não? Não, na verdade tem tido algumas novidades com relação ao segmento de reforma de pneus. O segmento de reforma de pneus é o segundo maior mercado no mundo. O Brasil é o segundo maior mercado no mundo em reforma de pneus. Mas assim como no mundo, né, ele depende efetivamente da parte de mão de obra. Uma prestação de serviço que demanda muito da especialização, do treinamento, dessa manutenção de mão de obra. Claro que nos últimos tempos a indústria, os fabricantes de equipamentos têm feito novos equipamentos, vários deles inclusive automatizados, como por exemplo a parte de raspa. Você pode imaginar que no primórdio da recapagem de pneus se raspava com um esmeril de prego para tirar a borracha velha. E hoje você, por exemplo, já tem hoje no Brasil fabricado aqui equipamentos que são semi-automatizados, automatizados para fazer essa retirada da borracha, que é o torno de raspa. Nós temos uma estusa grande de aplicação de ligação diretamente no pneu, inclusive na última Pneu Show, que é uma feira específica e direcionada para o transporte, para o reformador. Eles tiveram um grande destaque na feira por causa do nível de automação e que isso cria uma qualidade no serviço prestado, porque você não cria mais essa variável na mão de obra que muitas vezes acaba tendo na reforma de pneus. O que você diria que seria melhor para o transportador usar? A recapagem a frio ou a quente? A recapagem a frio e a quente, as duas têm as suas qualidades, né? O processo a frio, que chama-se de a frio, mas que do a frio não tem nada. Uma diferença de uma é que uma é vulcanizada a 115 graus, que é o que se chama a frio, e o a quente é vulcanizado a 135 graus, que é o que se chama a quente. O a quente é o princípio da recapagem, né? É o que foi lá no começo, que era a tecnologia que existia naquele momento. O pneu a frio, o sistema de pré-moldado, na verdade, que é o nome correto, ele já é mais novo, ele tem seus 35 anos, mais ou menos, de 35 a 40 anos. Os dois têm a sua qualidade. O processo a frio, por ser um produto que já vem industrializado, ele tem uma durabilidade maior do que tem o processo a quente. Porém, o processo a quente muitas vezes consegue fazer com uma carcaça que não aguenta o processo a frio, não consegue ser reformada no processo a frio,
consegue se fazer no processo a quente, apesar de que ele roda um pouco menos do que roda no sistema frio. Então, as suas duas características diferentes, mas as duas podem ser aproveitadas e que ainda é usual. Você ainda tem aí de 10% a 15% no mercado hoje que faz o pneu a quente ainda. Um momento só, vamos para o comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando Alexandre Levi Cardoso, que é diretor da Associação Brasileira do Segmento de Reformas de Pneu, ABR. Com essa crise que o país está enfrentando, houve crescimento em termos de recapagem, ou se manteve como já vinha, ou teve diminuição? Não houve crescimento. Na verdade, nós tivemos de 2010 a 2015, né? Se você for olhar, a frota nacional cresceu cerca de 35%, né? Isso é uma fonte até do Denatran, que é a quantidade de emplacamentos que houve durante esse período, porém a quantidade de carga transportada não mudou, né? Isso faz com que, na verdade, se rode menos com o pneu, se gasta menos pneu. Aumentou a frota, mas a carga não mudou, né? Infelizmente. Digo até que talvez diminua. E aí fez com que a gente mantivesse não houvesse crescimento em função disso. E a BR tem algum programa de descarte desses pneus quando ele chega na sua vida final ou não? Não, na verdade, por lei, a obrigatoriedade da destinação final dessa carcaça, ela é do fabricante do pneu novo e do importador do pneu novo, né? O papel do reformador, inclusive está na lei que o reformador não é o responsável à destinação final da carcaça, porque a nossa função é a reciclagem, né? É colocar mais borracha para que você possa usar. Banda de rodagem. Exato. Então, quem fabrica o pneu, quem importa o pneu, é que é responsável a essa destinação final. O que a BR e a Aresp, que são os órgãos, as instituições que representam a nível Brasil e a nível estadual, elas atuam muitas vezes como um intermediário, né? Orientam ao transportador onde é que quem ele deve procurar, que são os postos de coleta, as empresas especializadas a essa reciclagem. E em termos de reforma de pneu, eu queria que você levasse isso explicado um pouquinho mais, colocando para o caminhoneiro poder entender. Qual é a vantagem que ele tem em reformar o pneu? Em reformar. Olha, além da parte financeira, eu até gostaria de colocar isso numa pergunta de uma outra forma, né? O que aconteceria se não houvesse reforma de pneu no Brasil, né?
Se você for levar em consideração que no Brasil se reforma cerca de 7,8 milhões de pneus por ano, a diferença entre um pneu novo e um pneu e o custo da reforma de pneu é a mesma coisa que o frete, o custo do transporte aumentar cerca de 7 bilhões de reais. Se você for pensar na parte ecológica, a reforma do pneu economiza por ano 600 milhões de litros de petróleo. Se você for pensar na parte de demanda, se você não reformasse o pneu, no país hoje não haveria capacidade de alimentar esse mesmo número de 7,8 milhões de pneus reformados, ou seja, não haveria, a demanda seria muito maior e faltaria pneu no mercado. Se você tivesse com esse pneu faltando no mercado, você haveria falta de pneu e você ia ter caminhão parado por conta disso, né? Ia faltar transporte, os custos de frete aumentariam substancialmente, de produtos aumentariam, a tarifa de ônibus aumentaria, né? Na verdade, é um segmento que envolve, mesmo em termos de balança, você imagina se você tivesse também que importar todo esse pneu que você não consegue produzir, porque essa demanda teria aumentado, afetaria até a balança comercial do país. Então hoje, como um todo, né, a reforma de pneus está envolvida diretamente na economia do país e no mercado geral. Para o caminhoneiro, diretamente falando, o que eu vou dizer? O quanto se economiza hoje? Hoje o pneu, uma reforma de pneu hoje equivale basicamente a 30% a 35% do valor de um pneu novo. Você imagina se você tivesse que só comprar pneus novos para poder transportar, né? Então, ficaria inviável. Essa que é a grande verdade. Mas a gente sempre vê, é simples até a gente encontrar nas rodovias, alguns caminhões soltando a banda de rodagem e trazendo algumas fatalidades até para o meio dessa rodovia. Você diria que isso, a recapagem, a reforma, ela traz a segurança que isso é uma fatalidade do negócio ou por que isso acontece? Não, isso que a gente chama de jacaré, né? É o jacaré. É o jacaré. Na verdade, o jacaré, vamos falar como segurança. Hoje o segmento de reforma de pneus, ele é certificado pelo Inmetro. O Inmetro, há alguns anos atrás, ele criou normas, procedimentos de como você deve reformar um pneu. E seguindo isso, o próprio segmento de reforma de pneus melhorou muito, né, em termos de segurança. Tanto é que o Inmetro entende que o teste do pneu novo, seja ele nacional ou importado, é o mesmo teste que é feito no pneu reformado, e em iguais condições, para você ver o tamanho da qualidade de que se atesta isso em termos de... E a BR mantém esse padrão de qualidade? Mantém. A BR, na verdade, o que a BR faz é incentivar todos os seus associados, todos os reformadores, para que sigam todos os procedimentos de Inmetro, né, das resoluções, em todos os níveis da instância, seja federal, estadual, municipal, porque algumas têm algumas variações, né? Os próprios fabricantes de matéria-prima têm programas de qualidade dentro da sua rede credenciada, então é algo que se luta muito, tanto é que hoje o índice de problemas de reforma de pneu, eu diria para você que é menor do que o de pneu novo. Até antes de você falar para mim por que acontece os jacaré na rodovia, eu queria perguntar para você, mas no Brasil, quem fiscaliza? Só o Inmetro? Não. É o Inmetro e os IPENs, que são regionais, né? Então, e são órgãos que eles fazem visitas esporádicas para ver se os procedimentos estão sendo mantidos e se está dentro da qualidade especificada pelo Inmetro para os testes de pneu novo e pneu importado, né? Quanto ao jacaré, na verdade, isso daí nada mais é que muitas vezes o próprio cuidado que o transportador tem que ter com o seu pneu, né? Se você mantiver calibragem, se você mantiver manutenção, jacaré nada mais é do que a carcaça desmontou, vamos colocar assim. A gente chama de desagregou, né? Desagregou. A carcaça desagregou, então ela desmonta, a estrutura dela, ela se dissolve, vamos colocar assim. E isso normalmente só acontece por impacto.
isso só acontece por um acidente, que muitas vezes não é naquele ponto, não é onde ela soltou que aconteceu o acidente. Ele pode ter passado numa guia, ele pode ter passado num buraco antes, depois quando ele pega uma rodovia, atinge uma velocidade que o pneu vai esquentar, que vai dilatar a borracha, aí a carcaça acaba não aguentando e desloca. Tanto é que o jacaré tem pedaço de aço lá dentro, não é a borracha só, é o aço, por isso que ele fica inteiro daquela maneira. Então, se tiver um cuidado, isso normalmente é mais por um problema mais de acidente do que efetivamente às vezes de reforma. Alexandre, vamos para mais um comercial. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando Alexandre Levi Cardoso, que é diretor da Associação Brasileira do Segmento de Reformas de Pneu, ABR. Nós vemos algumas notícias de posições disso, que nos países europeus, Japão, essas coisas, a parte de reformas de pneu, elas são consideradas indústria verde, em termos da parte ambiental, essas coisas todas. Aqui no Brasil, ocorre isso? Vamos separar em duas coisas. Você tem aí o problema da parte ambiental, como você mesmo colocou. Tá? Ambientalmente, como eu disse, o segmento de reforma de pneu economiza, por ano, 600 milhões de litros de petróleo. O que acontece no meio dessa história? Essa economia em qualquer outro, como você vê em outros países, ela é considerada verde. Existe todo um trabalho, cada pneu o tanto que você gasta de material para um pneu novo e o que você gasta de borracha, é a diferença que você gasta de borracha para simplesmente reformar o pneu. É uma economia enorme, né? Então, ambientalmente, o segmento de recapagem ele já tem toda essa importância ambiental pela economia que faz. Você imagina quase 8 milhões de carcaças jogadas para tudo quanto é lado, né, como a gente vê em rios, em várias situações que hoje não acontece mais, né, mas onde você não tem nem onde colocar uma carcaça de pneu que é lixo, se ele não fosse reformado. Você teria 8 milhões por ano aí jogado para lá e para cá. Tanto é que hoje já existem programas, já existem reformadores nós temos um chamado selo verde, né, que é certificado pela ABNT, dentro de normas internacionais, inclusive pela ISO 14000, também certificado. Então, já existe essa característica na própria reforma de pneu. Essa é a parte ambiental. A parte governamental é que, infelizmente, não atua na mesma velocidade que nós gostaríamos. Ela, infelizmente, é bastante morosa, ela não acontece numa necessidade que existe até em termos de mercado,
de reconhecer isso, até por conta de interesses tributários, né? Porque se ela realmente taxar, e que deveria ser taxado, né, como uma empresa ambientalmente, teve um selo verde, né, que tem a sua importância ambiental, viriam algumas isenções tributárias, e que acaba não acontecendo, infelizmente. E com isso o meio ambiente fica pagando, porque queira ou não, ele é um item contaminante, não é? Não tem dúvida, não só o meio ambiente, né? O transportador também paga, porque se eu tenho algum incentivo, né, nessa reforma, né, eu poderia estar passando isso efetivamente para o preço final do produto, né? E nós não temos hoje, que eu já vi alguns testes de alguns laboratórios fazendo rodovia de borracha. Não seria com essas borrachas, com esses pneus, essas sucatas, vamos chamar assim? É exatamente com isso. Quando o pneu é reformado, nós geramos um resíduo que nós chamamos de pó de borracha, né? Esse pó de borracha vai para empresas recicladoras que utilizam esse pó para várias coisas, né? Você tem tapete de borracha para carro, você tem solado de sapato, você tem asfalto que se utiliza hoje, até para quem pega aí, tem um pedaço da Anchieta, que o asfalto já com pó de raspa de borracha. Você tem as usinas de cimento que utilizam esse material, a sucata do pneu também, como combustível, né? Você tem peças para automóveis, tudo que é de borracha, na verdade, é um produto que é altamente reciclável. E quem fornece essa matéria-prima no final da história, além de segurar a carcaça que não vai para a sucata, é o reformador que vende esse resíduo de borracha que quando ele raspa, ele vende para esses segmentos também. Na verdade, hoje a gente nem vende, a gente basicamente doa. Para poder ficar livre dele? Exato. e isso, já que nós estamos falando, se generalizando em todo o tamanho de veículo, e nós puxamos muito mais, até porque o programa é do transportador, né? Uhum. Mas vamos colocar um pouquinho para os usuários de carro e de implemento agrícola. Isso é interessante para eles fazerem o uso também, até porque o pneu de carro hoje não é tão caro, o custo tão elevado quanto um de caminhão. Compensa ele fazer a recapagem? Olha, a linha agrícola, por exemplo, é um segmento extremamente forte em recapagem de pneus, extremamente forte. Não existe o a-frio, tá, no agrícola. Ele é totalmente recalchutado, é só no sistema de ar quente. Mas, como eu sempre digo, são valores, né? Você imagina que também trabalha com os mesmos moldes de percentuais de valores que você tem hoje com relação ao pneu de carga. Então você vai pegar um pneu agrícola e a reforma custa 35% do valor de um novo. E vai rodar tanto quanto roda um novo. A linha de passeio, ainda você viu que tem um percentual significativo, são 27,5% do que se reforma hoje, de tudo que se reforma ainda é passeio, né? Na linha um pouquinho mais popular de aro 13, etc., não tem um volume muito grande, mas quando você vai para a linha 14, 15, 16, os diferenciais são de preço, de valores, são grotescos. Alexandre, por que nos pneus ele não tem, porque todo pneu ele tem a sua velocidade, a qual ele foi formado, o seu peso para ele carregar, essas coisas tudo, ele não tem umas numerações ou informações mais simplificada para o usuário? Porque a maioria das pessoas, se ele for olhar um pneu, ele não entende nada disso. É impressionante. Infelizmente, ninguém nunca sabe. O cara, para comprar um pneu novo, ele teria que ter uma tabela que existe, que é uma tabela de carga e velocidade. Dentro dessa tabela está especificado quanto você pode rodar com um pneu, no caso de caminhão, com ele sozinho, em peso, ou quanto você pode rodar ele com rodagem dupla de cada lado. E tem uma letrinha que é o que especifica a velocidade. Então, teoricamente, todo mundo que vai comprar um pneu tem que primeiro saber que velocidade que ele vai querer andar, que carga que ele vai querer carregar, qual rodovia que ele vai andar, se é asfalto, se é terra, e com essa tabela poder pegar e escolher o pneu, e que infelizmente acaba não acontecendo. Hoje a gente acaba indo para o mercado e fala, bom, deixa eu ver qual que é o custo do pneu, se eu consigo comprar, e é uma condição que existe hoje, infelizmente, de país, né, onde a gente tem que diminuir o nosso custo, mas o correto, principalmente na linha de passeio,
eu diria para você, porque o carga ele está mais ou menos nivelado em termos de velocidade. Alguns têm uma diferença de carga que é importante olhar, tá? Parece que não, né? Mas às vezes uma marca que muitas vezes não é tão conhecida, é bom você sempre olhar carga e velocidade. Porque você imagina você com o seu pneu de passeio, Ele né? vai olhar, mas não entende. Não entende. Tem que puxar, infelizmente, tem que puxar na internet. Tem que puxar na internet. Se de carga e velocidade. Eu vejo as dificuldades para a gente poder fazer isso. Eu vejo isso na parte de caminhonete, essas coisas, os aros 15. Sim. Eles usam muito o pneu misto, que é asfalto, terra, essas coisas todas. E você imagina você comprar um pneu que ele é feito para andar 120 por hora, que é um limite de velocidade hoje em algumas estradas, né? E o cara pega e dá uma esticadinha, não vou dar esse exemplo, vou dar o exemplo, ele é feito para 100 por hora e você resolve esticar ele para 120, você está 20% a mais na capacidade de velocidade que ele foi feito. E isso acontece e acontece demais. Aí vem o deslocamento, muitas vezes o jacaré, até o jacaré que você viu lá pode ser às vezes até em função disso. E infelizmente o nosso programa está chegando ao final, parece que não, mas parece já que passou não, né? aí um bom tempo. E eu queria deixar a Câmara liberado para que você deixasse aí a sua mensagem aos transportadores, aos agricultores e aos usuários de pneus de passeios. A Câmara é sua. Opa, obrigado. Então, eu gostaria de agradecer a presença e o convite. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. A minha mensagem é que vocês tomem conta do seu pneu. O seu pneu é um patrimônio, é um bem, ele vale. E você sabe o quanto você trabalhou para poder comprar esse bem e estar com esse bem. Quanto mais você cuidar, melhor cuidar da sua calibragem, cuidar do piso, cuidar de onde você roda, por onde você passa, mais você vai poder economizar reformando esse pneu ambientalmente corretamente, né? Para o país, para você e para todos nós que estamos precisando, né? E para você, usuário de pneu, estamos nós aí trazendo neste programa mais uma mensagem para que você tenha o conhecimento de como fazer uso dos seus pneus e de qual deles que vocês precisam. O nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.